A depressão não é um pecado, não é fraqueza nem falta de fé. É um estado profundo de esgotamento da alma. Muitas vezes, quem sofre só quer cessar a dor, não a vida. Enquanto a sociedade cobra força, o sujeito depressivo só quer permissão para ser fraco por um instante. O sofrimento que não se diz, o corpo fala, e o que o corpo cala, o sintoma grita. Jacques Lacan. Na prática clínica, essas palavras se tornam vivas todos os dias. Já ouvi pacientes me confessarem com voz trêmula: Doutor, eu não quero morrer, eu só quero parar de sofrer. Essa frase não é um pedido de fim da vida, mas um grito silencioso por acolhimento. A depressão, muitas vezes, não se manifesta como explosão de dor ou desespero explícito. Ela se esconde em silêncio, em desânimo profundo, em uma sensação de peso constante que faz até o simples ato de levantar da cama parecer impossível. É importante compreender que o sujeito que vive esse estado não é fraco nem preguiçoso e certamente não carece de fé. Ele está exaurido, esgotado de tentar viver dentro de um mundo que exige força contínua e respostas rápidas. Cada pensamento de desistência é, na verdade, uma tentativa desesperada de encontrar uma pausa, um respiro, um espaço seguro, onde possa simplesmente existir sem cobrança. O depressivo muitas vezes se sente invisível, porque a sociedade confunde silêncio com normalidade, tristeza com fraqueza e cansaço emocional com falta de interesse. Mas cada gesto, cada olhar apagado, cada corpo que se curva diante do dia a dia é uma linguagem silenciosa. É o corpo gritando o que a mente já não consegue expressar. E é aí que o papel do terapeuta se torna fundamental. Oferecer um espaço onde o silêncio é respeitado, onde a dor tem nome e é reconhecida, onde o sujeito possa finalmente ser ouvido sem julgamentos. Porque ouvir de verdade é permitir que a pessoa volte a sentir que existe, mesmo na sua vulnerabilidade. Enquanto a sociedade cobra força, o sujeito depressivo só quer permissão para ser fraco por um instante. O que a psicanálise ensina sobre o sofrimento? A dor psíquica é tão real quanto uma ferida no corpo, mas menos visível e mais solitária. Freud. A psicanálise nos lembra que o sofrimento mental não é algo que se vê facilmente. Diferente de uma ferida no braço ou uma fratura no osso, a dor psíquica se esconde dentro de nós, muitas vezes sem gritar, mas não menos intensa. Ela pode estar no peso dos ombros, no silêncio do olhar, na dificuldade de se levantar da cama. Freud já nos alertava para o caráter profundo e invisível dessas dores. Quando lidamos com o luto, temos clareza do que perdemos: uma pessoa, uma relação, uma oportunidade. Mas na melancolia, que é a base da depressão, a perda não é externa, é a perda de si mesmo, do sentido de existir. O sujeito depressivo não está apenas desanimado porque perdeu algo externo. Ele sente como se tivesse perdido a própria capacidade de desejar, de se reconhecer no mundo. No luto, sabemos o que perdemos. Na melancolia, sentimos a perda de nós mesmos. O depressivo não é quem perdeu tudo,
mas quem acredita que nada mais pode desejar. Lacan. Para ilustrar, recordo-me de uma paciente que me contou: acordar é uma tortura, não é preguiça. É como se o corpo estivesse pesado de existir. Essas palavras revelam muito mais do que cansaço físico. Mostram o esgotamento da alma, a ausência de motivação, o peso da própria existência. Ela não queria morrer, ela apenas precisava que sua dor fosse reconhecida, que alguém visse seu sofrimento sem pressa de consertá-lo. Na psicanálise, o espaço terapêutico se torna esse ponto seguro. É ali que o paciente encontra permissão para expressar seu sofrimento, sem filtros, sem justificativas, sem culpa. Só quando a paciente sentiu que podia falar sem ser julgada, que sua dor era acolhida, ela começou a reencontrar o fio do desejo, aquela pequena chama de vontade, curiosidade e propósito que a depressão havia apagado. O que aprendemos com isso é essencial. A depressão não é simplesmente tristeza prolongada ou fraqueza de caráter. É uma experiência de perda interna profunda. E ouvir, reconhecer, validar a dor do outro é o primeiro passo para que ele possa gradualmente voltar a desejar, a se movimentar, a existir plenamente. A escuta que acolhe é mais transformadora do que qualquer conselho ou frase pronta. Neurociência e psicologia contemporânea. A depressão é uma disfunção da esperança. Martin Seligman. O cérebro sente o que a alma vive. Antônio Damasio. A neurociência contemporânea nos mostra que a depressão não é apenas um estado emocional. Ela se manifesta no corpo e no cérebro. Pesquisas indicam que há alterações concretas na atividade de neurotransmissores como serotonina, dopamina e noradrenalina. Esses químicos que regulam humor, motivação e prazer entram em desequilíbrio e o cérebro passa a funcionar em um modo de economia emocional, como se tentasse conservar energia diante de uma sobrecarga psíquica. Mas é importante compreender que reduzir a depressão apenas à bioquímica seria simplista. O que vemos na clínica é que cada alteração neuroquímica é também um reflexo de experiências de vida, de relações, de perdas, de sentidos interrompidos. A depressão é simultaneamente biológica, emocional, simbólica e existencial. O que a psicologia positiva e a neurociência nos ensinam é que, mesmo diante dessas alterações, a experiência do sujeito não se limita a reações químicas. Ela está profundamente conectada à história de vida, às expectativas, às relações e à própria capacidade de se sentir seguro e acolhido. Quando dizemos que o cérebro sente o que a alma vive, Damasio nos lembra que mente e corpo não funcionam isoladamente. As emoções moldam as redes neurais e os pensamentos, por sua vez, influenciam os estados químicos do cérebro. A depressão é, assim, uma manifestação completa do que significa estar vivo, corpo, mente e espírito em desequilíbrio. Portanto, fé, apoio social e cuidado clínico não são substitutivos uns dos outros, são complementares. A depressão não é falta de vontade ou de fé, mas uma consequência do esgotamento psíquico e da ausência de recursos internos e externos para sustentar a vida. Cuidar da depressão é olhar para o cérebro, mas também para a alma.
Entender que cada neurotransmissor é, em certo sentido, a voz de uma experiência que precisa ser acolhida. O papel do terapeuta. A tarefa do terapeuta não é curar, mas permitir que o outro se reencontre consigo mesmo. Carl Gustav Jung. Na prática clínica, aprendemos que a verdadeira transformação não vem de conselhos ou soluções prontas. O que realmente importa é criar um espaço seguro, onde o paciente sinta que pode existir sem precisar se justificar ou esconder sua dor. Muitos que sofrem com depressão profunda jamais experimentaram o olhar acolhedor que diz: você pode existir mesmo na sua vulnerabilidade. Muitos pacientes nunca tiveram o olhar acolhedor que permitisse existir. Na clínica, oferecemos simbolicamente essa presença. Essa presença simbólica é mais poderosa do que qualquer intervenção direta. É ela que permite que o sujeito comece a reconhecer seus sentimentos, suas necessidades e gradualmente seu desejo de viver. A escuta verdadeira não corrige, não julga, não pressiona. Ela simplesmente acompanha, valida e confirma a existência do outro. Um exemplo que ilustra bem isso. Um paciente me disse após algumas sessões: pela primeira vez, alguém me escuta sem tentar me consertar. Essa frase, simples à primeira vista, carrega o núcleo do trabalho terapêutico. A escuta acolhedora é transformadora. Ela oferece ao paciente o que muitas vezes faltou em sua vida. Um olhar que reconhece e respeita sua dor, que sustenta sua fala, que dá permissão para existir no sofrimento, sem medo de julgamento. O terapeuta não impõe caminhos, ele sustenta o caminho do outro, oferecendo segurança para que o sujeito possa, pouco a pouco, reencontrar seu próprio ritmo, reconstruir seu desejo e voltar a se sentir pertencente ao mundo. Na clínica, o que cura não é o conselho nem a correção, é a escuta que acolhe, é a presença que valida, é o olhar que confirma. Você existe e sua dor importa. Dimensão filosófica, sentido e absurdo. Quem tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Nietzsche. Essa frase nos lembra que o sentido da vida é o que sustenta o ser humano diante das dificuldades. Na depressão, essa base muitas vezes se rompe. O sujeito não apenas sofre, ele perde o porquê, que torna a existência suportável. Sem esse sentido, cada dia se torna pesado, cada tarefa parece vazia, e o simples ato de respirar se torna um esforço. O deprimido perdeu o porquê. O trabalho humano é reconstruir sentido. Quando a vida perde sentido, a alma adoece. Viktor Frankl. Viktor Frankl, que sobreviveu a campos de concentração, observou que a ausência de sentido gera sofrimento profundo e que mesmo diante de adversidades extremas, quem encontra um motivo para viver consegue suportar condições que pareciam insuportáveis. Na depressão, o desafio é exatamente esse: restaurar um sentido pessoal, uma razão que faça a vida valer a pena, mesmo diante da dor. O trabalho terapêutico e humano é, portanto, criar espaço para que o sujeito redescubra esse sentido. É um processo que vai além de técnicas e protocolos. Envolve escuta, acolhimento, validação da dor e, sobretudo, paciência. É permitir que a pessoa explore suas próprias respostas e redescubra motivações,
pequenos desejos e fragmentos de alegria que ainda existem. Acolhimento é o primeiro passo para reconstruir um novo significado e continuar respirando. Quando oferecemos presença, empatia e espaço para falar sem julgamento, abrimos a possibilidade de que o sujeito depressivo comece a enxergar novos caminhos, pequenas razões para se mover e se engajar com a vida novamente. A reconstrução desse sentido não é imediata, mas é profundamente libertadora. É o reencontro com o próprio eu, com a própria existência, mesmo diante da adversidade. Na prática clínica, cada avanço, mesmo que sutil, é uma vitória. O simples gesto de levantar da cama, sorrir, se relacionar ou retomar um desejo antigo é a prova de que o sentido pode ser redescoberto. E é nesse processo que a filosofia, a psicanálise e a escuta terapêutica se encontram, oferecendo não respostas prontas, mas caminhos para o reencontro com a vida. Acolher é dizer: você pode existir mesmo na sua dor. Essa frase carrega a essência do trabalho humano e terapêutico. O que muitos esquecem é que, para quem sofre, não há necessidade de conselhos ou respostas rápidas. O que faz diferença é simplesmente ser visto, ser ouvido, ter permissão para existir no sofrimento sem pressa, sem julgamento, sem cobrança. Fé e terapia podem caminhar juntas, mas nenhuma substitui o olhar empático, o ouvido atento e o espaço seguro que permite à pessoa expressar sua dor. A verdadeira cura não começa com fórmulas prontas, mas com presença. É nesse espaço que o sujeito pode reencontrar o fio de si mesmo, recuperar o sentido e perceber que sua dor não o define, mas pode ser nomeada, compreendida e acolhida. Quando encerramos o trabalho, seja em sessão clínica, conversa íntima ou acolhimento no dia a dia, devemos levar essa mensagem. Ouvir de verdade é um ato profundo de humanidade. O silêncio do outro não é vazio. Ele é uma linguagem que pede atenção, cuidado e presença. Se você está em silêncio há muito tempo, saiba, sua dor merece ser ouvida. E se conhece alguém que sofre, não diga reaja. Diga, eu estou aqui. Você não está sozinho. Essa é a grande convocação que deixamos para o mundo. Que possamos substituir julgamentos por escuta. Que possamos oferecer espaço onde o sofrimento possa existir e ser reconhecido. Porque só quando acolhemos o outro em sua vulnerabilidade, damos a ele a possibilidade de se reencontrar, de respirar, de viver. Depressão não é falta de fé, é falta de escuta, de afeto e de um lugar simbólico no mundo. Alan Davis. O convite final é simples, mas profundo, que cada um de nós se torne alguém capaz de ouvir, acolher e validar, porque o gesto mais humano que podemos oferecer é estar presente na dor do outro.